Amparo com Deus, o Criador dos céus e a terra, para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com uns dos seus servos. Testemunho que eu sou um admoestador de Deus, que Deus me revelou para admoestar os seus servos, aqueles de quem está na espera de encontro do dia do juízo final. Eu sou um dos servos que Deus criou a lhe tirar numa tope de barro. E existem uns servos que Deus lhe criou a lhe tirar no fogo. Então, esses servos que foram tirados no fogo, na escrita de Deus, foram chamados Gênios e Lúcifer. Depois de se tirar na escrita de Deus, quando vieram fora da escrita, é onde que se chamaram branco e cientistas. São esses que formaram que Deus proibiu a obscenidade sexual fora de casamento. Eles formaram o dia dos namorados e não existe dia dos casados. Deus proibiu tirar falso testemunho contra o seu próximo. Eles formaram o dia das mentiras e não existe dia das verdades. E são esses os arabianos que Deus recomendou no livro 2 de Solate. Eles privaram as pessoas para lhe obrigar 5 solat e prepararam mensal de pagamento com as pessoas que estão a obedecer os seus engarosos, os seus ordens. Então, eu estou a testemunhar na realidade que assunto de aprender árabe, esse assunto não se faça pacto de obedecer Deus. E não se faça pacto de seguir Muhammad, porque as pessoas compreendem o mal. Pensa que você, quando aprende árabe, já aí você está a seguir Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, seguir Muhammad não é aprender árabe. Aprender árabe é seguir idolatria dos arabianos, porque o Muhammad agora já não existe. Os que existem agora é os arabianos. Então, a palavra muçulmano, Islam, a palavra Islam agora é que está a mostrar os seus frutos. No princípio, as pessoas entravam, aprendiam como uma religião de salvação de Deus. Mas, afinal de contas, era uma maneira de enquistar as pessoas para preencher o grupo. Mas agora é que está a mostrar que os arabianos, eles querem semear a terceira guerra mundial. Eles querem semear as suas histórias, a ensinar as pessoas, todo mundo a aprender árabe, a usar capa do Alcorão Sagrado. Pronto, depois de pessoa compreender, então, aonde que eles enviam a recomendação, sabendo que vão se coordenar bem com os seus servos que aprenderam árabe. Então, a palavra Islam é aquilo que está acontecendo lá em Cabo Delgado, aquilo é que é Islam. Esse que está aqui de 5 solat é no princípio da entrada no Islam. Então, Al-Shabaab são exércitos dos muçulmanos. Al-Shabaab não é a palavra juventude, como da maneira que os cegos compreendem esse mal. Ali bin Shabab, Ali Shabab, Shabab são homens fortes que não se recuam, ligeiros quando decidem fazer uma coisa. É só avançar só para a frente. Outros já morrer, outros já ir. Então, aqueles materegos que estão a ficar atrás, são esses que estão a ficar aqui a rezar 5 solat por enquanto não têm fé de conduzir o Islã. Então, o Islã é aquilo que está a acontecer aí em Cabo Delgado, aquilo é que é Islã. É a recomendação dos arabianos para eles querer residir a colonização mundial. Então, a religião de Deus é onde que está sendo escrito no Surat Nisa, versículo 125, que quem é melhor a professa na religião de Deus são os submetidos, os que praticam as boas ações e que seguem a crença de Abraão, um monoteísta que nunca se contou entre os idolatras, porque o próprio Deus elegeu Abraão como um fiel amigo. Deus não elegeu Muhammad sallallahu alaihi wasallam como fiel amigo de Deus. Isso é que é a escrita de Deus. Então, esse assunto de árabe, esse é um programa dos arabianos. Então, fui escolhido para recitar os versículos de Deus aqui na terra de Moçambique, nesta parte da cidade de Nampula, onde que eu estou, próximo da minha província de Niassa. Então, esta aqui é que é Mataca.
de Itaca, em Jauá, é a terra. O nosso líder Mataka é que foi revelado já ser dito que nós que temos este cor é que somos filhos de Adão que fomos tirados no matope. Essa Marta família de Vasco da Gama é este cor aqui de Lúcifer. Os que têm cor brilhante. Agora, os arbinos destes que foram tirados, que foi tirado no fogo, são esses somalianos que estão lá na Somália. Ali foi fazendo como uma recheira que estavam sendo deitados os arbinos dos brancos. Então, os arubinos das pessoas que foram tirados no matope, cor dele vem cor de fogo. Então, existe arubino número 1, arubino número 2, arubino número 3, arubino número 4, arubino número 5, arubino número 6, até arubino número 7. Essas todas cor dele é brilhante. Número 1 vem brilhante como este cor mesmo. O outros com doença, o outros que não tem doença, onde que se lhe chama o calaro ou o calara. Mas todos são arubinos que não têm cor de matopes, que foram nascidos com as famílias das pessoas que têm cor de matope. Mas por causa de adorar a tradição desses homens bonitos e brilhantes, nós estamos a ver que as pessoas que têm essa cor é que são bonitos do que as pessoas que têm essa cor, porque as pessoas que têm essa cor, a gozação dele é aqui no mundo. Os que têm essa cor de matope, a gozação dele é o dia do juízo final, mas aqueles que vão praticar as boas ações que obedecem o mandamento de Deus. Porque Deus nunca criou Satã. Satã, cada um que desobedece o mandamento de Deus, Satã é este. Esse Lúcifer que se chamou cientista, que disse Deus não existe, é esses que estão Satã. E todos que estão registrados nessa escola é que vão ser considerados como Satã pela escrita de Deus. Então, os que obedecem o mandamento de Deus é esses que vão ser chamados gênios, que têm essa cor. E os humanos que são Adãos que têm esta cor. Mas os que desobedecem o mandamento de Deus é que são Satanas, entre os humanos e gênios. Então aqui estou para recitar Surat Yunus, que é Jonas. Esse Jonas não é um dos arabianos, esse Jonas é um dos israelitas. E tudo que está a se contar nesses versículos desses suratas são as coisas que aconteceu na Israel e as pessoas que desobedeciam lá na Israel, o que lhe ocorreu por causa de desobedecimentos lá na Israel. Então foram ditos os arabianos que qualquer entre vós, quem vai desobedecer, por exemplo, no dia de sábado, não descansar, Deus convertia esses servos ser macacos desprezíveis. Isso está a contar no Surat Al-Araf, versículo 163, e Surat Al-Baqarah, versículo 65. Então são esses que foram convertidos, são macacos, grupo muçulmano que está a desobedecer o dia de sábado, vir valorizar sexta-feira. Logo está sendo envaguado, vir viver lá no mato, sair de lá no mato, vir aqui na cidade, só assassinar os outros. E aqueles que são macacos convertidos por Deus por causa de desobedecer o dia de sábado. E muçulmano, quando lhe falar esse assunto, há de ver que esse ordem aí foram dados os israelitas e não somos nós que fomos dados. Numa de que nós podemos cometer qualquer que nós queremos. Então, por que o livro e a escrita vêm para nós, enquanto essas coisas foram reveladas para os israelitas? Então, Jonas é um dos israelitas. Todas as coisas que estão sendo contadas nesse surata são coisas que ocorreram nos israelitas. E todos que estão a recomendação desses suratas são as coisas que qualquer entre nós que vão desobedecer, o julgamento é a mesma coisa. Não há nada de julgamento que foi dito que os israelitas, quando cometeram, vão julgados assim, mas os moçambicanos, quando desobedeceram, não vão ser julgados assim. Isso não faz a pacto da escrita de Deus. Só faz a pacto de conjecturação de cada um dentro do seu íntimo. A paz. Estou para recitar no Surat Yunus, que é Jonas. O Alcorão não pertence aos arabianos, somente o Alcorão pertence a Deus, que explicou os arabianos por língua árabe o que ocorria
na terra de Israel com aquelas pessoas que rejeitavam a palavra de Deus. Então, todas as histórias que estão no Alcorão pertencem a Deus. É história contada dos arabianos o que aconteceu com os israelitas. Então, esse Yunus não é um dos arabianos, Yunus é um dos israelitas. Mas a língua que estava a falar nesse acontecimento aqui não usava a língua árabe, mas os arabianos foi traduzido por língua árabe. E moçambicano e qualquer país tem que ser traduzido por língua nacional, depende do país. Esse assunto de árabe é aprender árabe para coordenar a corrupção que estão para semear os arabianos, porque os arabianos querem semear a história dele de criar a terceira guerra mundial. Então tem que ensinar as pessoas de língua árabe a usar capa do Alcorão, mas a religião de Deus não depende de língua. Então já a religião vê religião árabe, não é religião de Deus islâmico. Sua religião árabe, a pessoa só está a correr para aprender árabe, depois dali ele fica a sonecar com essa língua de árabe, ficar a causar os males e ações aqui na terra. Então Deus me revelou para explicar esse assunto de 5 solates, não é assunto de Deus. Assunto de aprender árabe, não é assunto de Deus. Assunto de começar a adulterar, depois dali vir fazer festa de dia dos namorados, as pessoas chamam o casamento. Esse assunto não é assunto de Deus. Deus não precisa ser colocado no segundo lugar, Deus é primeiro lugar. Gostou mulher, gostou o homem, primeiro tem que casar, fazer casamento, ralar antes de se encontrar em corpo a cometer obscenidade sexual fora de casamento. Porque uma pessoa que comete adultério depois vir casar é a mesma coisa com a pessoa que encontrou um animal, vir malterar, depois de morrer, vir decorar. Vai decorar o que enquanto esse é um makruhi, que é haram. Então, os que estão a se considerar como eles são mais, ficam lá teimar, mas deve saber que Deus já chegou no fim do ponto de entrar o julgamento nesses nossos continentes, porque nós estamos a adorar os arabianos, os chineses, os americanos, os romanos, os israelitas, em vez de adorar Deus. Amparo com Deus o crescimento misericordioso para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com uns dos seus servos. Estou a recitar Surat Jonas, versículo 1. Em nome de Deus, o crescimento misericordioso. Jonas, versículo 1. Alif Lam Ra. Eis aqui os versículos do livro da sabedoria. Jonas 2. Estranhais acaso as pessoas que quem tenhamos inspirado um homem de seu povo, dizendo-lhes, admoestas os homens e avisa os querentes terão uma sublime dignidade junto ao seu Senhor. Todavia os incrédulos dizem dele, é um mago declarado. Jonas 3. Vosso Senhor é Deus quem criou os céus e a terra em 6 dias. Logo assumiu o trono para reger todas as coisas junto a ele. Ninguém poderá interceder sem sua permissão. Tal é Deus vosso Senhor. Adora-o, pois não meditais. Jonas 4. A ele retornareis todos. A promessa de Deus é infalível. Ele origina a criação e logo a faz reproduzir para recompensar equitativamente os querentes quem pratica o bem. Os incrédulos terão por bebida água fervente e um doloroso castigo por sua incredulidade. Os incrédulos que Deus recomendou no Alcorão, wara takarabu zina innahu kana wal amru wa asa kabira, que não pode aproximar adultério. Na verdade, esse adultério é uma sujidade muito suja, o caminho muito péssimo, pessoa andar a ir perante o seu Deus. As pessoas negaram isso aí, começaram a cometer adultério, quer casar primeiro, adulterar, vadiar, depois dali fazer festa dos namorados, perguntar, disse que estamos a se casar. Então, esses no Surat Nur, versículo 2, diz quando há adultério e adultera e ao adultério, castiga-os com 6 cotadas, cada um que é a vossa compaixão. E eles não castigam ninguém quando comete adultério, só colocaram dua de Nawaitu Rafa de Janaba. Então, aonde que disse que
os incrédulos terão por bebidas água fervente e doloroso castigo por sua incredulidade. Gênesis 5. Ele foi quem originou o sol iluminador e a lua refletadora e determinou as estações do ano, para que saibais o número dos anos e seu cômputo. Deus não criou isto senão com prudência. Ele elucida os versículos aos sensatos. Gênesis 6. Na alternação da noite e do dia, e no que Deus criou nos céus e na terra, há sinais para os tementes. Gênesis 7. Aqueles que não esperam o nosso encontro comparazem-se com a vida terrena, conformando-se com elas e negligenciam os nossos versículos. Gênesis 8. Sua morada será um fogo infernal por tudo enquanto tiver lucrado. Gênesis 9. Enquanto aos crentes quem pratica o bem, seu Senhor os encaminhará por sua fé aos jardins do prazer, abaixo dos quais correm os rios. Gênesis 10. Onde sua presença será, glorificando-se jaz, ó Deus. Aí a sua saudação será a paz, e o fim de sua presença será louvado seja Deus, Senhor do Universo. Gênesis 11. Se Deus apressasse o mal aos humanos, como eles apressam o bem, para assim alcançaria rapidamente o seu destino. Por abandonaremos vacilantes em suas transgressões aqueles que não esperam comparecimento perante nós. Gênesis, uma de que as pessoas que não têm medo de Deus, as pessoas que cometem adultério, as pessoas que rezam 5 sodates sem confirmar que isto aqui Deus recomendou ou não recomendou, as pessoas que estão a fazer todas as maldades e suas coração ficaram em canto mesmo bem folgado com essa vida aqui do mundo, são essas pessoas que não têm espera de encontro com Deus, não têm medo, eles não têm nada, nenhuma dificuldade. De onde diz que se Deus aparece o mal aos humanos como eles apareçam o bem, para si alcançaria rapidamente o seu destino. Porém, abandonaremos vacilantes em suas transgressões aqueles que não esperam comparecimento perante nós. Gênesis 12. E seu infortúnios açoita o homem, ele nos implora ser esteja deitado, sentado ou em pé. Porém, quando o libertamos de seus infortúnios, ele que caminha, como se não nos tivesse implorado enquanto o infortúnio o açoitava. Assim foram abrilhantados atos dos transgressores por Satã. Gênesis 13. Aniquilamos gerações anteriores a vós por sua iniquidade, porque, a pensar de lhes haver apresentado os seus mensageiros as evidências, jamais quererá assim castigamos os pecadores. Assim, quando estamos a apresentar que 5 sodates, esses 5 sodates não é o assunto de Deus. Esse é o assunto dos arabianos. Conheçam eles por que eles fundaram esses 5 sodates. Deus no Alcorão só recomendou 2 sodates. Todos os versículos de Deus. Então, os que querem procurar saber, pode vir ficar perto a escutar o livro de Deus. Assunto de aprender árabe, esse é o assunto dos arabianos. Esse não é assunto de Deus. O assunto de Deus no Surat Nisa, versículo 125, Deus testemunhou assim que quem é melhor a professa na religião de Deus são os submetidos, os que praticam as boas ações e os que seguem a crença de Abraão, um monoteísta que nunca se contou entre os idolatras. Porque o próprio Deus, ele elegeu Abraão como um amigo fiel. Então, assunto de Muhammad arabianos, esse é um assunto dos arabianos, mas quando o mensageiro vem apresentar esse assunto, torna difícil as pessoas quererem abandonar o que eles já andavam nas cegueiras. Aonde que disse que aniquilamos
Jonas, versículo 13. Aniquilamos gerações anteriores a vós por sua iniquidade, porque, a pensar de lhes haver apresentado os seus mensageiros as evidências, jamais quererá. Assim castigamos os pecadores. Jonas 14. Depois disso, designamos-vos sucessor deles na terra, para observarmos como vos iríeis comportar. Jonas 15. Mas enquanto lhes são recitados os nossos versículos esclarecedores, aqueles que não esperam o comparecimento perante nós, disse: apresenta-nos outro Alcorão que não seja este, ou por outra modificados. Disse: não me incumbe modificá-los por minha própria vontade, atenho-me somente ao que me tem sido revelado, porque temo o castigo do dia terrível se desobedeço ao meu Senhor. É onde que as pessoas, quando vamos a dizer que o Alcorão de Deus não recomendou 5 solates, somente 2 solates. Esses os incrédulos dizem que não, esse é seu Alcorão você, esse é seu livro. Se o caso não, tem que trazer outro Alcorão modificado desse que está a recomendar 2 solates, nós já vamos seguir. Então tem que modificar para vir se comparar com esse de 5 solates. Então Muhammad é onde que negava que eu não me incumbe modificar o Alcorão, colocar 5 solates, enquanto Deus recomendou 2 solates. Muhammad não seguia a não sendo o que Deus revelou. Yunus 16 disse: se Deus quisesse, não voltaria eu recitado, nem ele o voltaria dado a conhecer, porque antes de sua revelação passei a vida entre vós e mim, nunca me ouviram eu a ficar a recitar essas coisas. Não raciocinais ainda? Yunus 17. Haverá alguém mais injusto do que quem furuja mentira acerca de Deus ou desmente os seus versículos? Jamais prosperarão os pecadores. Furujar mentira. As pessoas estão a forçar, ensinar as pessoas a rezar 5 solates, por enquanto no Alcorão Deus recomendou 2 solates. E está a rejeitar esse de 2 solates para vir obrigar as pessoas a rezar 5 solates. As pessoas estão a ensinar as pessoas de chamboquear sem chamboco quando está a cometer adultério. As pessoas estão a rejeitar isso aí e está a fundar Dua de Nawaitu Rafa li Janaba. Então, isso tudo são um assunto de fundamentais de mentira. Agora, onde que disse que haverá alguém mais injusto do que quem furuja mentira acerca de Deus ou desmente os seus versículos, jamais prosperarão os pecadores. Yunus 18. E adora em vez de Deus os que não pode prejudicá-los nem beneficiá-los, dizendo: estes são os nossos intercessores junto a Deus. Pretendeis ensinar a Deus algo que ele possa ignorar dos seus e da terra? Glorificado e exaltado seja de tudo quanto lhe atribuais. É isso que está a gente se fundar a dizer que Allah, árabe é língua de Allah. Se você não há de aprender árabe, então mesmo você entrar no Sorati, Allah não há de aceitar, porque você vai vir rezar língua de haram, que Allah não escolheu. Numa de que as pessoas estão a processar que árabe é uma língua que é mais que vai lhe fazer uma pessoa ficar próximo de Deus do que cumprir os mandamentos de Deus. Então, aonde que disse que e adora em vez de Deus os que não pode prejudicá-los nem beneficiá-los, dizendo: estes são os nossos intercessores junto a Deus. Ser esse árabe, ser os Ma'alimu ou Minepa, ou do modo como que adoram estátuas, o cemitério, pessoas aceitam que se não faz malmaute por um ano, pronto, ele vai estar no Jannat, no Jahannam, porque ele, isso tudo isso aí é idoro.
ensinar a Deus algo que ele possa ignorar dos seus e da terra? Esse assunto de Deus recomendar às pessoas aprender árabe é uma ensinatura que os perdidos estão a querer ensinar Deus para ensinar árabe ser língua nacional no mundo. Então, glorificando e enxertado seja de tudo quanto lhe atribuis. Junos 19. A princípio, os humanos formavam uma só comunidade, então dividiram-se. Porém, se não tivesse sido por uma palavra proferida por teu Senhor, ter-se-iam destruído por causa de suas divergências. Essa, que no princípio mesmo eu, quando estive a ver Mesquita, primeiro vinha Mesquita que estava a se escrever Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammada wa Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammada wa Rasulullah. Todas mesquitas. Mas agora mesquitas já se dividiram. Tem várias das mesquitas. Então, que diz que a princípio os romanos formavam uma só comunidade. Então dividiram-se. Porém, se não tivesse sido por uma palavra proferida por teu Senhor, ter-se-iam destruído por causa de suas divergências. Junos 20 diz: por que não lhes foi revelado um sinal do seu Senhor? Disse: o desconhecido só a Deus pertence. Aguardai, pois, que eu sereis um dos quem convosco aguarda. Junos 21. Se agraciamos os homens com a nossa misericórdia, depois de os haver açoitado o infortúnio, ainda assim desmentirão os nossos versículos. Disse: Deus é rápido e planejar, sabe que os nossos mensageiros resistirão tudo enquanto tramais. Numa de que Deus aqui está a testemunhar que se fosse que Deus mandava descer sorte da maneira que cada homem quer comprar o avião, logo você está a comprar. Quer comprar carro, logo está a comprar. Quer construir prédio, logo está a comprar. As pessoas deveriam piorar, desobedecer o mandamento de Deus. Cada um deveria se considerar como um poderoso. Então Deus manda por legalizar o sorte dos seus servos escada contra escada, da maneira que ele sabe. Então, no Junos 21 diz que se agraciarmos os homens com a nossa misericórdia, depois de os haver açoitado um infortúnio, ainda assim desmentirão os nossos versículos. Disse: Deus é rápido em planejar, sabe que os nossos mensageiros resistem a todos enquanto tramais. Junos 22. Ele é quem vos encaminha na terra e no mar, enquanto se acha em naves, e estas siga o oceano, ao sabor de um vento favorável. Regozijam-se. Mas enquanto os açoita uma tormenta, e as ondas os assalta por todos os lados e querem naufragar, então implora sinceramente a Deus: se nos salvares deste perigo, contar-nos-emos entre os agradecidos. Junos 23. Mas enquanto os salva, eis que causa injustamente a iniquidade na terra. Ó humanos, sabem que a vossa iniquidade só recairá sobre vós. Isso é somente um internetimento na vida terrena. Logo retornareis a nós, e então vos inteiraremos de tudo enquanto tiverdes feito. Junos 24. O exemplo da vida terrena equipara-se à água que enviamos do céu, a qual mistura-se com as plantas da terra de que se alimentam os homens e o gado. Enquanto a terra se é feita e se engarana, a ponto de seus habitantes quererem ser seu senhor, açoita-a
o nosso desígnio seja à noite ou de dia, deixando-a desolada como se não véspera não houvesse sido verdejante. Assim, elucidamos os versículos aqueles que referem. Junos 25. Deus convoca a morada da paz e encaminha a senda reta que lhe apraz. Junos 26. É aí onde que Jesus Cristo disse que os chamados somos muitos, mas os escolhidos são poucos. É onde que disse que Deus convoca a morada da paz e encaminha a senda reta quem lhe apraz. Junos 26. Aqueles que quem pratica o bem obterão o bem ainda algo mais, nem a poeira nem a economia anuviarão os seus rostos, eles e serão os direitos do paraíso em que morarão eternamente. Junos 27. Aqueles que quem cometer maldade serão pagos na mesma moeda e a economia os cobrirá. Não terão defensores junto a Deus, estarão como se seus rostos estivessem cobertos por lugubres pedaços da noite. Serão os condenados ao inferno em que morarão eternamente. As pessoas que não têm nada a ver o que Deus recomendou, nem que não querem escutar o que Deus está a recomendar, que recomendou na escrita. Então, no dia da ressurreição, eles vão ser ressuscitados na cara dele enquanto estão preto, parece que escuridão mesmo, numa daqui, né? Vai ser mesmo tipo paneira que está sendo cozinhado nos fogão de lenhas. Mesmo esse que a pessoa vai começar a se chunar aqui para se enganar, você tem cor de fogo brilhante, mas no dia do juízo final, isso aí vai ser duplicado, a escuridão que vai existir na cara das pessoas. Junos 28. No dia em que os congregaremos, a todos deremos aos idolatras, fica aonde estáis vós e vossos parceiros, logo os separaremos. Então seus parceiros lhes dirão, não era a nós que adoráveis. Junos 29. Basta Deus por testemunha entre nós e vós, de que não nos importava a vossa adoração. Junos 30. Aí toda alma conhecerá tudo quanto tiver feito e serão devolvidas a Deus e seu verdadeiro Senhor, e tudo quanto tiver forjado desvanecer-se-á. Junos 31. Disse, em quem vos agracia com os bens dos seus e da terra? Em quem possui poder sobre a audição e a visão? Em quem faz surgir o vivo do morto e o morto do vivo? E quem rege todos os assuntos? E dirão Deus, pergunta então, por que não o temeis? Junos 32. Tal é Deus vosso verdadeiro Senhor. Em quem há fora da verdade senão o erro? Como então vos afastais? Junos 33. Assim se cumpriu a sentença de teu Senhor sobre os depravados, porque não quererá. Junos 34. Pergunta-lhes, existe algum ídolo dentre os vossos quem possa originar a criação e então reproduzirá? Disse-lhes a seguir, Deus é quem origina a criação e então a reproduz. Como, pois, vos desviais? Junos 35. Pergunta-lhes, existe algum ídolo dentre os vossos e quem possa guiar-vos à verdade? Disse, só Deus guia a verdade. Ora, em quem guia a verdade não é mais digno de ser seguido do que não o faz? Sendo ao contrário guiado, em quem vos sucede, pois, e como julgais assim? Junos 36. E sua maioria não faz mais do que conjecturar, e a conjectura jamais prevalecerá sobre a verdade. Deus bem sabe tudo enquanto faz. Junos 37. É impossível que este alucurão tenha sido
elaborado por alguém que não seja Deus. Autor, sim, é a confirmação das revelações anteriores e ele é a elucidação do livro indubitável do Senhor do Universo. Jonas 38 diz, ele o forjou. Diz, compõe depois uma surata semelhante às deles, e podereis recorrer para isso a quem quiserdes, em vez de Deus, se estiverdes certos. Jonas 39. Por desmentiram o que não lograram conhecer, mesmo enquanto a sua interpretação não lhes havia chegado. Do mesmo modo, os seus antepassados desmentiram. Repara, pois, qual foi o desígnio dos injustos. Jonas 40. Entre eles há os que querem nele, o Alcorão, e os que o negam. Portanto, o Senhor é o mais conhecedor dos corruptores. Jonas 41. Mas se te desmentiu, disse-lhes, os meus atos só a mim incumbem, e a vós, os vossos, está isento do que eu faço, assim como estou isento de tudo quanto fazes. Jonas 42. Entre eles há os que te escuta. Poderia fazer ouvir os surdos uma vez que não entende? Jonas 43. E há os que olha para ti. Acaso poderia fazer ver os cegos uma vez que não enxergam? Jonas 44. Deus em nada defrauda os homens, e por os homens se condena a si mesmo. Jonas 45. Recorda-lhes o dia em que ele os congregará, como se não houvesse permanecido no mundo mais do que uma hora do dia. Reconhecer-se-ão entre si. Então, aqueles que tiver negado o comparecimento até Deus serão desventurados e jamais serão encaminhados. Jonas 46. Ainda que te mostraremos algo do que lhes prometemos, ou mesmo que te recolhamos até nós antes disso, seu retorno será para nós. Deus é testemunha de tudo enquanto fazem. Jonas 47. E cada povo tem seu mensageiro. Enquanto seu mensageiro se apresentarem, todos serão julgados equitativamente e não serão injustiçados. Esse é assunto de 5 Solat, não é assunto de Deus. Assunto de aprender árabe não é assunto de Deus. Assunto de Deus, Deus nunca enviou mensageiro a não ser com a linguagem do seu povo. Para elucidar os versículos de Deus, para explicar às pessoas o que Deus recomendou no livro. Mas é assunto de cantar árabe, tipo música está a voar em cima da casa de banho. Esse é o assunto dos arabianos, para ensinar as pessoas a aprender árabe, para causar corrupção de criar a Terceira Guerra Mundial. Então, todos que estão a aprender árabe estão na conta desse pecado. Aí mesmo você ouvir dizer que lá estão a se matar, você dizer que eles não são nojos, eles é assunto dele, mas isso aí eu não estou de acordo. Mas se você está a reforçar e levar sua família e enviar lá, deve saber que você está na conta. Querer não querer, assunto é esse, mas vai querer no dia do juízo final quando chegar. Onde que no Jonas 46 diz que cada povo teve seu mensageiro. Enquanto seu mensageiro se apresentar, todos serão julgados equitativamente e não serão injustiçados. Jonas 48. E diz os incrédulos, enquanto se cumprirá esta promessa, diz se estiveres certo. Jonas 49, disse-lhes, não posso acarentar mais prejuízo nem mais benefício além dos quem Deus quer. Cada povo tem seu destino. Enquanto este se cumprir, não poderá atrasá-los nem adiantá-los uma só hora. Jonas 50 disse, e quem vos pareceria se seu castigo vos surpreendesse
durante a noite ou de dia? Quem porção deles os pecadores pretenderias apressar? Junos 51. Quando tal acontecer, querereis então neles? Em qual querereis então, quanto até agora não tendeis feito mais do que o apressar? Junos 52. E será dito então aos injustos: provai o castigo terreno, o castigo eterno. Sereis acaso castigado pelo que não cometestes? Junos 53. Pedir-te-ão em quem os inteires dos fatos, é isso verdade? Disse sim, por meu Senhor, que é verdade, e jamais podereis impedi-lo. Junos 54. Se tudo o ser injustos possuísse tudo enquanto existe na terra, tudo daria para a sua redição. Sentirão o arrependimento enquanto vir o castigo, então serão julgados equitativamente e não serão injustiçados. Junos 55. Não pertence acaso a Deus tudo enquanto existe nos céus e na terra? Não é verdadeira a promessa de Deus? Por a maioria o ignora. Junos 56. Ele dá a vida e a morte, e a ele retornareis. Junos 57. Ó humanos, já vos chegou uma exortação do vosso Senhor, a qual é um bálsamo para a enfermidade que há em vossos corações, e em orientação e misericórdia para os crentes. Junos 58. Disse: contentai-vos com a graça e a misericórdia de Deus, isso é preferível a tudo enquanto entesourarei. Junos 59. Disse ainda: reparaste nas dádivas que Deus vos envia, as quais classificais ilícitas e ilícitas? Disse mais: acaso Deus vos autorizou ou forjais mentir acerca de Deus? Junos 60. Em quem pensarão no dia da ressurreição aqueles que forjam mentira acerca de Deus? Deus é agraciador para com os humanos e por sua maioria não agradece. Junos 61. Em qualquer situação em que vos encontrardes, qualquer parte do Alcorão que recitardes, seja qual for a tarefa que empreenderdes, seremos testemunhas enquanto nisso estiverdes absoltos, porque nada escapa ao teu Senhor, nem do peso de um átomo ou algo menor ou maior do que este na terra ou nos céus, pois tudo está registrado no livro Esclarecedores. Junos 62. Não é acaso certo que os direitos de Deus jamais serão presa do temor nem se angustiarão? Junos 63. Estes são os crentes e são tementes. Junos 64. Obterão o anúncio de boas novas na vida terrena e na outra. As promessas de Deus são imutáveis, tal é o magnífico benefício. Junos 65. Em quem sua palavra não te angustia esses cáfires, uma vez que a glória pertence integralmente a Deus, que é o oniovinte, o sapientíssimo. Junos 66. Não é certo que é de Deus aquilo que está nos céus e na terra? Em quem pretende, pois, aqueles que adoram os ídolos em vez de Deus? Não segue mais do que a dúvida e não faz mais do que inventar mentira.
Junos 67. Ele é que estabeleceu a noite para o vosso descanso e o dia luzente para tornar as coisas visíveis. Nisto há sinais para os que escuta. Então, esses mentirosos que andam nos barulhar à noite, numa de que oração dele, esse de inventação de 5 salates e esse de Al-Fajr é muito importante do que o sono. Enquanto Deus aqui, ele disse que ele é que estabeleceu a noite para o vosso descanso e o dia luzente para tornar as coisas visíveis. Nisto há sinais para os que escutam. Junos 68 disse: Deus teve um filho, esses os perdidos. Glorificado seja Deus, ele é opulento, seu é tudo, enquanto há nos céus e na terra. Em que autoridade tendeis referente a isso? Direis acerca de Deus o que ignorais? Junos 69 diz: aqueles que quem forja mentira acerca de Deus não prosperarão. Junos 70 terão seu gozo neste mundo, então seu retorno será a nós. Depois lhes infligiremos um severo castigo por sua incredulidade. Junos 71 narra-lhes a história de Noé enquanto disse ao seu povo: ó povo meu, se a minha permanência entre vós e minha exortação referente aos versículos de Deus vos ofende, em Deus confio, decide-vos, vós e vossos ídolos, e não me oculte vossa decisão. Então hostilizai-me e não me poupe. Junos 72. Em caso contrário, sabe que não vos injuge retribuição algum por isso, porque minha recompensa só virá de Deus, e foi-me ordenado que fosse um dos submetidos. É por isso que a religião de Deus não é preciso explicar às pessoas, abrir madrasa, ficar a cobrar as pessoas, já fazer negócio no fim de jogo. A recompensa vem para ganhar dinheiro que se fez as pessoas se licenciar no ensinatura da palavra de Deus. Se é assunto de dinheiro, é dinheiro. Vai terminar por aí. Mas a palavra de Deus não se cobra. Você faz suas programas, prega a palavra de Deus, oferece às pessoas sem cobrar nem centavo. Para você, pregador, esperar a sua recompensa vir receber perante a Deus no dia do juízo final. Oferta, quem pode ser oferecido? Pastores, chefe, todos esses crentes têm que oferecer os órfãos, necessitados, aqueles que são insígnios, os pais e as famílias pobres. Então ele disse que, caso contrário, sabe que não vos injuge retribuição alguma por isso, porque minha recompensa só virá de Deus e foi-me ordenado que fosse um dos submissos. Junos 73. Por desmentiram-no, e então salvamos-los juntamente com aqueles que estavam com eles na arca, e os designamos sucessor na terra e afogamos aqueles que desmentiram os nossos versículos. Repara, pois, qual foi o castigo dos que foram advertidos. Junos 74. Logo depois deles enviamos mensageiros aos seus povos, os quais lhes apresentaram as evidências. Mesmo assim, não quererão no que antes haviam desmentidos. Assim seguiremos os corações dos transgressores. Junos 75. Logo depois deles, enviamos como nossos sinais Moisés e Arão ao faraó e seus chefes. Por estes ensoberbeceram-se e tornaram-se um povo de pecadores. Junos 76. Mas enquanto lhes chegou a nossa verdade, disseram: isso é pura magia. Junos 77. Moisés lhe disse: ousais dizer que a verdade que vos chega
e magia, sabe que os magos jamais prosperarão. Junos 78, disseram: vieste acaso para desviar-nos do que vimos praticar os nossos pais e para que o predomínio na terra seja para ti e teu irmão? Nunca quereremos em vós. Esta palavra Moisés falava por língua hebraica e esse de Faraó também falava por língua de lá mesmo, não é língua árabe, mas os arabianos foram traduzidos por língua árabe e nós aqui também estamos sendo traduzidos por língua portuguesa. Quem está atento para escutar, pode escutar. Quem pode desprezar são as pessoas que desprezam os versículos de Deus, os pecadores, os incrédulos. Então, é onde que vai tu insistir que, quando eu vou falar aqui, então, os nativos, vão ver que esse é um viente. O comuniaça quer vir aqui se pôr como ele é dirigente, para nós todos ficarmos a seguir a ele. Não é possível. Então, é essa ideia dos dirigentes. Isso que disseram: vieste acaso para desviar-nos do que vimos praticar os nossos pais e para que o predomínio na terra seja para ti e seu irmão? Nunca quereremos em vós. 79. Então o faraó disse: traze-me todo o mago Habir que encontrardes. Junos 80. Enquanto chegaram os magos, Moisés lhes disse: armejai o que entendeis a armezar. Junos 81. Porém, quando armezaram, disse Moisés: o que haveis feito é magia, e certamente Deus o anulará, porque ele, Deus, não apoia a obra dos corruptores. Junos 82. Deus estabelece a verdade com as suas palavras, ainda que isso desgostasse os pecadores. Junos 83. Por salvo uma parte do teu povo, esse Moisés. Ninguém acreditou em Moisés, por temor de que o faraó e seus chefes os oprimissem. Porque o faraó era um déspota na terra, era um dos transgressores. 84. E Moisés disse: ó povo meu, se realmente credes em Deus, confia-vos nele, se sois submissos. Junos 85. O povo disseram: em Deus confiamos, ó Senhor nosso, não permitas que fiquemos afeitos à fúria dos injustos. Junos 86. E com a tua misericórdia salva-nos do povo incrédulo. Junos 87. E revelamos a Moisés e a seu irmão: erige abrigo para o vosso povo no Egito, e faze dos vossos lares um templo. Observa a oração e anuncia as boas novas aos crentes. Junos 88. E Moisés disse: ó Senhor nosso, tens concedido ao faraó e aos seus chefes esplendores e riquezas na vida terrena, e assim, ó Senhor nosso, poderão desviar os demais da tua senda. Ó Senhor nosso, arranca as suas riquezas e oprime os seus corações, porque não quererão até ver o doloroso castigo. Junos 89. Deus lhe disse: vossa súplica foi atendida. Apegai-vos, pois, à vossa missão, e não sigas as sendas dos ignorantes. Junos 90. E fizemos atravessar o mar aos israelitas, por o faraó e seus exércitos perseguiram-nos, injustiça e hostilmente, até que, chegando a ponto de afogar-se, o faraó disse: creio agora que não há mais divindade além do Deus em quem crê os israelitas, e sou um dos submissos. Junos 91. E foi-lhe dito, esse faraó, quando está a morrer aí: agora crê, ao passo que antes te havia rebelado e era um dos corruptores.
Június 92. E por hoje salvamos apenas o teu corpo para quem sirva de exemplo à tua posteridade. Em verdade, há muitos humanos que estão negligenciados em nossos versículos. Június 93. E concedemos aos israelitas agradáveis abrigos e os agraciamos com tudo o bem, mas disputaram entre si depois de receber o conhecimento. Teu Senhor julgará entre eles pela suas divergências no dia da ressurreição. Június 94. Por se está em dúvida sobre o que te temos revelado, consulta aqueles que leram o livro antes de ti, sem dúvida que te chegou a verdade do teu Senhor. Não seja, pois, dos que estão em dúvida. Június 95. Nem tampouco dos que desmentem os versículos de Deus, porque serão desventurados. Június 96. Aqueles que merecem a sentença de teu Senhor não quererão. Június 97. Ainda que lhes chegue qualquer sinal, até ver o doloroso castigo. Június 98. Se o povo de uma única cidade cresce, sua cresça ser-lhes e a benefica. Pois, enquanto o povo de Jonas acreditou, liberamo-lo do castigo da desonra na vida terrena e o agraciamos temporariamente. Június 99. Por se teu Senhor tivesse querido, aqueles que estão na terra teria acreditado unanimemente. Poderia você, mensageiro, compelir os humanos a quem fosse crentes? Június 100. Em verdade, não é dado a ser nenhum querer se a anuência de Deus. Ele destina abominação àqueles que não raciocinam. A palavra de Deus, para acreditar, é preciso graça de Deus te agraciar você abrir a porta para entrar a palavra de Deus. Mas se não sendo isso, para você é paulada só, nunca vai querer. Que em verdade não é dado a ser a nenhum querer se a anuência de Deus. Ele destina a abominação àqueles que não raciocinam. Június 101 disse: contemporâneo o que há nos céus e na terra, mas sabe que de nada serve os sinais e as advertências àqueles que não querem. Június 102. Aguarda acaso outra sorte que não seja a de seus antecessores? Disse-lhes ainda: aguardai, pois, que aguardareis convosco. Június 103. Então salvaremos os nossos mensageiros juntamente com os crentes, porque é nosso dever salvá-los. Június 104. Disse-lhes mais: ó humanos, se estáis em dúvidas enquanto a minha religião, sabei que eu não adorarei o que vós adorais em vez de Deus. Autor sim. Adoro a Deus, quem recolherá as vossas almas e tem sido ordenado ser um dos crentes. Június 105. E orienta, ó Muhammad, ó crentes, orienta-te para a religião monoteísta e não sejas um dos idolatras. Június 106. Não invoqueis em vez de Deus o que não pode favorecer-te nem prejudicar-te, porque se o fizeres, serás então um dos injustos. Június 107. E se Deus te infligir algum mal, ninguém além dele poderá removê-lo. E se ele te agraciar, ninguém poderá repelir a sua graça, a qual lhe concede a quem lhe apraz dentro de seus servos, porque ele é um
é o indulgente, o misericordiosíssimo. Juno 68 disse: ó humanos, já vos chegou a verdade do vosso Senhor. Em quem se encaminha, o faz em benefício próprio. Em quem se desvia, o faz em seu próprio prejuízo, porque eu não sou vosso guardião. Juno 69. Observa, pois, o que te foi revelado e persevera até que Deus decida, porque é o mais equânime dos juízes. Essa é que é a recitação da palavra de Deus, que ele recomendou, que nunca enviou mensageiro a ninguém a não sendo com linguagem do seu povo para recitar os versículos de Deus. Então esse assunto de árabe, tipo moscas estão a voar em cima da casa de banho, são essas coisas que estão sendo baralhadas as pessoas de não conseguir seguir o caminho de Deus. Só está a seguir brincadeira. Lembra de que ali, essa religião arábica, só está, o ídolo que está sendo adorado nessa religião é língua árabe. Lembra de que você rezar esse Deus arabiano por língua árabe, por língua macua é haram. Rezar por língua jawa é haram. Rezar por língua maconde é haram. Rezar por língua portuguesa é haram. Rezar por língua inglesa é haram. Rezar é o que julgar os donos de religião. Você quer se meter nessa religião, tem que aprender árabe, depois dali escutar a recomendação dos donos. Exército deles, o nome deles são Al-Shabaab. São exércitos dessa religião. Então, quando você vai vir seguir essas coisas, numa de que você escutar música que é haram, é uma música que se canta por língua macua, é que é haram. Música que se canta por língua jawa, é que é haram. Música que se canta por língua maconde, é que é haram. Música que se canta por língua portuguesa, é que é haram. Música que se canta por língua inglesa, é que é haram. Música que é halal, é que se canta por língua árabe. Pode você tocar com batuque que matou uma pessoa, depois investir um batuque tocar, mas basta você começar Bismillah Rahman Rahim, Ashhadu ala ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa Rasulullah, pronto. Esse batuque já é halal dentro do grupo, esse canções tudo tem que usar árabe para ser halal dentro do grupo. Numa de que o idor desse grupo aqui só está a adorar árabe. Você basta aprender árabe, você já está santo dentro desse grupo. Aí você pode cometer adultério. Você aí pode matar galinha, comer mesmo enquanto Deus nos recomendou no Alcorão. Desde que você só tem que colocar aí a oração árabe, Bismillah, Allahu Akbar, está a matar, já é halal. Então o idor desse grupo aqui só está a adorar língua árabe, que se espalharam os arabianos. Então, quando viram os donos, para coordenar bem com as recomendações dos donos, então os adorados encontram lá na árabe. Então, são esses que fundaram esse grupo para querer semear a terceira guerra mundial em todo o mundo. Então, essa aqui é que vai ser guerra mais que terrível do que todas as guerras que passou. A paz esteja com as pessoas que compreendem palavras, porque é que são sensatos escolhidos por Deus, mas os insensatos torna difícil de compreender a palavra. Amém.